Olá, alunos e alunas! Estamos iniciando mais uma aula de História da terceira série. Ainda a gente continua vendo a Era Vargas, né? Eu tenho aqui o intérprete de Libras, o professor Natan, que faz a interpretação de Libras para os alunos, né? Então a gente está iniciando agora mais uma aula que a gente vai perceber um pouco mais como funcionava o Estado Novo. Hoje a gente vai ver basicamente a censura, propaganda e cultura. Então a gente vai ver a criação do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, e entender como ele funcionava e como funcionava, né, mais esse artefato utilizado pelo Estado Novo para propagar a imagem de Getúlio Vargas. Vamos aos objetivos da aula de hoje. Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no Brasil. A gente viu o trabalhismo na aula anterior, né? E vocês puderam entender melhor qual é o peso da CLT para o trabalhador brasileiro e como isso também agregou ainda mais pessoas favoráveis a Getúlio Vargas, né? Em diferentes escalas, nacional, regional e local. Analisar a cultura, né? O que era produzido na época do Estado Novo na parte cultural brasileira. Quais eram as publicações, o que se divulgava. O Brasil tinha uma identidade cultural, a gente vai ver isso também. Censura, como é que funcionava a censura no Estado Novo? E a propaganda, como era a divulgação da propaganda no Estado Novo. Então aqui, ó, Getúlio Vargas, quando ele assume pela primeira vez, né, como presidente ainda no governo provisório em 1930, ele realiza um discurso, né, deixando claro a sua intenção de que é um governo provisório. Ele fala, ó, eu estou aqui, mas até reunir a Assembleia Nacional Constituinte e elaborar uma nova Constituição para o Brasil e, né, fazer a convocação de eleições presidenciais. Só que Getúlio Vargas, ele entra, né, e logo ele percebe que ele pode ficar mais. E cada vez mais o poder acaba atraindo a figura de Getúlio Vargas. E é claro, quando ele percebe que ele ganha cada vez mais popularidade e apoio popular, ele fala, eu tenho tudo para me manter no poder. E ainda por cima ele tem o apoio do Exército, tá? Então, até que uma Assembleia Constituinte fosse realizada e uma nova Constituição, Getúlio Vargas ia ser mantido nesse chamado governo provisório. Mas nesse período em que esteve à frente do governo, a gente vê claramente uma intenção de autoafirmação da sua imagem. E a gente vai perceber isso quando a gente vê a questão cultural, a questão da censura e a questão da propaganda no Estado Novo. Tá? A junção do governo às questões sociais e trabalhistas em muito favoreceram a criação da imagem de Getúlio Vargas como pai dos pobres, pai dos trabalhadores, pai do povo brasileiro, né? Um homem que faz parte da sua família, né? Que você pode receber, que é próximo de você, né? Aquelas festas que ele fazia no dia 1º de maio, dia do trabalho, aproximava ele cada vez mais do trabalhador, cada vez mais das classes menos favorecidas. Tá? Então, ele era chamado pai dos pobres. Assim, Getúlio Vargas se tornava cada vez mais um membro da família brasileira. O culto à personalidade de Getúlio Vargas se torna cada vez mais contundente, como veremos nessa aula, que a gente vai tratar propaganda, cultura e censura. Então, aqui a gente tem uma foto, né? Vargas ficou conhecido como pai dos pobres por promover as leis trabalhistas, principalmente a consolidação das leis de trabalho. Aqui a gente tem uma foto dele ao lado de crianças, né? Por quê? Porque Vargas e as crianças na Quinta da Boa Vista durante as comemorações da Semana da Pátria. Então Vargas, ele promovia esses eventos nacionalistas, Semana da Pátria, Dia do Trabalho, aonde ele agregava a maior quantidade que ele pudesse de pessoas e a sua figura pública aparecia. E aparecia como uma pessoa alegre, descontraída, forte na hora que precisa ser, né? Com presença, com discursos inflamados, que atraía as massas. Então, ele tinha essas características aí. A foto do slide anterior é uma das muitas fotografias que foram tiradas e amplamente reproduzidas para perpetuar a imagem de Getúlio Vargas, como um homem do povo. A foto dele ao lado de crianças é uma referência à sua preocupação com o futuro da nação, na medida em que as crianças são o futuro de uma nação. Durante o Estado Novo, iremos ver a construção da imagem de Getúlio Vargas e sua ampla divulgação. Então, problematizando a aula de hoje, já que a gente vai ver propaganda, censura, né? Então, para a gente entender melhor isso. No período em que foi instaurado o Estado Novo, que é em 1937,
temos um movimento muito forte na Europa de culto à imagem do ditador, né? Tipo Hitler, né? Extremamente cultuado dentro da Alemanha, Mussolini, extremamente cultuado dentro da Itália. Então a gente vai ter esses movimentos. O Brasil não está indo na contramão, ele está indo na mesma direção. Tá? No Brasil não será diferente. O culto à imagem de Getúlio Vargas se propaga por todos os cantos do Brasil. E a criação de órgãos responsáveis por isso tornam a imagem de Vargas cada vez mais sagrada para os pobres. Ele é visto quase como o salvador da pátria. Aquele homem que vai mudar o Brasil, que vai salvar o Brasil, que vai tirar as pessoas do seu estado de miséria. Tá? Pensando nisso, qual seria a nossa problemática para hoje? Qual a importância da criação de uma cultura de massa no Brasil varguista? Qual o papel do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e a manipulação das massas? Qual que é a importância desse departamento? O que ele faz? Qual é o modo dele agir? Aqui a gente tem a primeira atividade do dia de hoje, que consiste em você ver qual das alternativas é a correta. E a gente já volta com a correção na sequência.
Então, vamos à correção. A correção, né, como eu falei para vocês tinham que ver qual das alternativas era a correta, né? E a alternativa correta é a letra B. No Brasil não será diferente. O culto à imagem de Getúlio Vargas se propaga por todos os cantos do Brasil. E a criação de órgãos responsáveis por isso tornam a imagem de Vargas quase sagrada entre os mais pobres. Então, as pessoas adoravam Getúlio Vargas, né? A classe trabalhadora defende ele o tempo inteiro. Então, se ele tem o apoio das massas e ele tem o apoio do exército, o fato dele ser um ditador pouco importa para essa massa, já que ele faz coisas que os beneficiam, que os tiram da miséria, tá? A cultura popular. Então vamos entender um pouco melhor o que era a cultura no Brasil nesse período. Vocês sabem, né, que o Brasil ele tem uma grande dificuldade de identidade nacional. O que nos identifica enquanto brasileiros? Futebol, samba, o que torna nós brasileiros? Então Getúlio Vargas ele também tinha essa preocupação e ele vai se preocupar em criar uma identidade nacional para o Brasil, criar alguma coisa que identifique o Brasil. E ele vai fazer essa conciliação utilizando a questão do trabalho, do trabalhador, né? O que produz, o produtivo dentro da sociedade. Tá? Então havia uma grande produção bibliográfica sobre Getúlio Vargas, que servia para divulgar a sua imagem, né, junto a leitores e admiradores. A produção de bens culturais era controlada pelo governo Vargas. Então tudo que era produzido no cinema, no teatro, né, no rádio, que era impresso em revistas, jornais, livros, tudo passava pelo crivo do Estado. No Estado Novo, ela controlava tudo que era produzido e tudo era publicado, tinha que passar pela liberação governamental. Assim, Vargas só permitia que fossem vinculadas notícias favoráveis ao Estado Novo. Então, tudo que fosse contrário ao movimento de Getúlio Vargas não era divulgado, tá? Então, as pessoas não sabiam. O sistema de controle organizado no Estado Novo era parecido com o de outros estados ditatoriais que a gente encontra pela Europa, tá? Tudo que fosse produzido no Brasil tinha que passar pelo aval do Estado. Isso incluía literatura, teatro, cinema, esporte, recreação, radiodifusão e quaisquer outras manifestações culturais. Tudo tem que passar pelo Estado. Somente as produções que enalteciam a figura de Vargas e do Estado Novo eram permitidas. Aqui a gente tem algumas dessas, né? Eu vou passar algumas imagens de algumas produções que foram feitas no período. Tá? Então aqui a gente tem uma das publicações que podiam ser lidas e vendidas livremente na época do Estado Novo, Getúlio Vargas, o amigo das crianças. Então era um livrinho, né, onde as pessoas liam a proximidade dele com as crianças, a relação dele com filhos, com netos, com vizinhos, como ele era acessível, como ele era bondoso, como ele projetava nas crianças brasileiras o futuro da nação e como ele protegia essas crianças, investindo em educação, saúde, garantindo trabalho para o seu pai e para sua mãe, esse tipo de coisa. Então isso era amplamente divulgado na sociedade brasileira. Tá? Agora a gente vai para a questão 2. Aqui tem um texto de apoio, que o título é O Pai dos Pobres, então é em cima do assunto que a gente está vendo, né, que é a ampla divulgação e a criação simbólica da imagem de Getúlio Vargas. Então você vai ler o texto, daí na sequência tem as questões, que vocês vão ter um tempinho também para copiar, e a gente faz a correção logo a seguir.
Então, vamos à correção, né? Então, vocês viram lá o texto que trata, né, sobre a questão da construção da imagem de Getúlio Vargas como o pai dos pobres, a proximidade que se faz dele com os trabalhadores, com as crianças, com a própria família brasileira, né? Aqui vocês têm duas questões que vocês já copiaram no caderno e agora a gente parte para a correção. Então, a letra A. Qual era a situação no Brasil segundo o texto? Então, você tem que responder de acordo com o texto, tá? No Brasil, havia uma imensa massa de excluídos em relação ao mercado de trabalho, que era definida como pobres. Então, quem que eram os pobres? Quem não trabalhava. Aquele que não estava inserido no mercado de trabalho, no Estado Novo, era considerado pobre, miserável. Daí, essas são as medidas tomadas por Getúlio Vargas para inserir essas pessoas no mercado de trabalho, gerar empregos. Tá? Então, por isso que ele vai fazer, né, que a gente viu na aula anterior, o nacional desenvolvimentismo, para inserir na indústria essas pessoas e gerar emprego. Tá? B. Qual era a postura do Estado Novo em relação ao trabalhador? A preocupação maior consistia em transformar o homem brasileiro em trabalhador produtivo e ordeiro, que era o slogan de Getúlio Vargas, né? O trabalhismo, associar o governo dele, o Estado Novo, à geração de emprego e a pessoas produtivas. Entendido como peça fundamental na engrenagem da máquina do Estado, construtora do progresso material. Então, sempre associando o trabalhador ao Estado. O Estado só cresce se ele tiver homens, uma massa de pessoas que trabalham. Então, a ociosidade, a malandragem, a vagabundagem não combinam com o Estado Novo. O que combina é o trabalho, o homem ordeiro, o homem produtivo. Então, esse discurso ele era amplamente divulgado na sociedade brasileira. Tá? Agora, a gente vai entrar no DIP. O DIP ele é o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que foi criado durante o Estado Novo, né, e com a finalidade de controlar tudo que era produzido. Né? Então, ele controlava absolutamente tudo, né? E a propaganda varguista. Então aqui, ó, o governo Vargas aprovou leis trabalhistas, como salário mínimo, férias, limitação das horas de trabalho, segurança, carteira de trabalho e justiça do trabalho. Então essas medidas trabalhistas do Getúlio Vargas, elas trouxeram o quê? Alento para o povo brasileiro. Segurança no trabalho. Imagine que antes você não podia tirar férias, você não tinha 13º, você não tinha segurança no trabalho, as mulheres eram demitidas a toda hora, principalmente se ficassem grávidas ou qualquer coisa, ainda ganhavam bem menos do que os homens. É claro que aqui a gente ainda não tem uma equiparação salarial entre homens e mulheres, mas já é um começo, uma tentativa de equiparar, de igualitar, né, de tornar as pessoas igualitárias dentro do trabalho. Se você realiza a mesma função, você recebe igual, independente do seu sexo. Então a gente vai ver toda uma estruturação trabalhista sendo montada na era Vargas, no Estado Novo. E com certeza a CLT vem muito para contribuir com isso. Assim como o tempo propagandeou esse benefício a fim de despertar no trabalhador o sentimento de gratidão e retribuição ao presidente, que eu tinha falado anteriormente para vocês, né? Aumentando a empatia popular ao seu governo. Então, cada vez mais, Getúlio Vargas era amado pela população brasileira. O povo queria Vargas. Né? No ano de 1939, Getúlio Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Tinha como finalidade. Na verdade, o DIP, ele tinha N finalidades. Eu coloquei algumas aqui, mas pode ser que se você for pesquisar, for aprofundar os seus conhecimentos, você vai encontrar mais coisa, porque ele era muito amplo. Na verdade, ele cuidava de tudo relacionado à produção cultural, produção científica, propaganda, tudo era controlado, porque tudo tinha que estar dentro da normatização do chamado Estado Novo. Tá? E o que ele fazia? Centralizar e coordenar a propaganda nacional interna e externa, tudo que vinha e tudo que saía. Auxiliar no manejo da informação dos ministérios. Então, tudo que era produzido nos ministérios antes passava pelo DIP para saber se podia chegar até o povo. E entidades públicas e privadas. Até as privadas não tinham liberdade na divulgação de material. Só podia divulgar depois que passasse pelo DIP, para vocês verem a amplitude desse departamento. Organizar os serviços de turismo interno e externo. Então também tinha essa questão. Se fosse vir um estrangeiro para fazer qualquer política contra o governo, já era proibida a sua entrada no nosso país. Então só vinham pessoas que iam enaltecer a nossa nação, tornar o Brasil cada vez melhor. Tá? Fazer a censura de cinema, teatro, funções esportivas, recreativas, literatura política, social e radiodifusão.
Tá? Estimular a produção de filmes educacionais, dizer se estavam de acordo ou não com os modelos impostos pelo governo. Então o DIP ele ia muito além do que só a parte cultural, ele entrava também na parte política inteiramente, né? Na social. Colaborar com informações e notícias para a imprensa estrangeira para evitar a divulgação de publicação de informações nocivas ao Brasil. Então só podia chegar na Itália, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, notícias enaltecendo o Estado Novo, a organização do Estado Novo e o povo brasileiro. Então o DIP ele tinha uma função enorme dentro desse Estado Novo. Organizar e patrocinar manifestações cívicas, festas populares, com intuito patriótico, educativo, de propaganda turística, assim como exposições demonstrativas de atividades de governo, como, por exemplo, a festividade do dia 1º de maio, que eu falei para vocês, né, que Getúlio Vargas saía em passeata, andava em carro aberto, chegava perto do povo, discursava ao final do evento. Esse era o auge do evento, o discurso de Getúlio Vargas. Então, tudo isso daí aproximava cada vez mais a imagem do presidente, o Estado Novo do povo brasileiro. Tá? Organizar e dirigir o programa de radiodifusão oficial do Brasil, A Hora do Brasil, que era um dos programas mais ouvidos na rádio da época, que era o momento em que o presidente falava com a nação. E ele falava todos os dias. Então ele sempre estava ali presente na vida do povo brasileiro. Tá? Essas são algumas, a gente vai ver agora, algumas publicações que eram editadas pelo DIP. O DIP também fazia edições, eles tinham uma editora própria. Então, tudo que era produzido ali, eles produziam de acordo com o Estado Novo. Aqui temos um dos vários materiais, né? Comemorações do Estado Nacional, de 1937 a 1942. Então, essa publicação aqui, ela é de 43 para comemorar os anos anteriores de Estado Novo. Então, vai estar enaltecendo a figura de Getúlio Vargas, bem como o Estado Novo. O DIP era um departamento de censura e propaganda do governo no Estado Novo. Essa era a função primordial do DIP. A maior parte da produção bibliográfica do DIP era nesse padrão que a gente está vendo aqui. Tá? Culto à imagem do líder, associação com os populares, criação da figura de mito em cima do governante. Então aqui tem uma grande data, né? Então é uma obra também comemorativa, né, ao aniversário de Getúlio Vargas. Até isso eles faziam. O presidente está fazendo aniversário, vamos fazer um livro em homenagem ao seu aniversário. Pra você ver qual ampla era a divulgação de culto à imagem do presidente. E o povo adorava esses livrinhos. Tá? Eles eram amplamente divulgados, eles eram distribuídos na rede pública de ensino. Então as criancinhas liam. Todo mundo conhecia Getúlio Vargas, né? As crianças sabiam que ele era aquele líder amado, né? Aquele líder que trouxe segurança para a nação. Então isso era propagado não só nos pais, nos adultos, mas nas crianças também. Porque ele já pensava no futuro, né? Então, sempre pensando aí nesse domínio do cenário político. Aqui a gente tem a atividade 3, então é sobre o que a gente viu sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda. Você tem que ver qual alternativa é a correta. E a gente já volta na sequência com a correção.
Então, vamos à correção da atividade 3. Então, de acordo com o que a gente viu sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda, você tinha que verificar qual das alternativas era a correta. Né? E a correta é a letra D. No ano de 1939, Getúlio Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha como finalidade principal controlar e censurar tudo que fosse produzido no Estado Novo. Na verdade, era tudo que fosse produzido no Brasil, tanto privado quanto público. Tudo passava pelo crivo do DIP. E só com o aval do DIP podia ser publicado ou, né, colocado em redes e tudo mais, né, ou outdoors, ou revista, ou jornal, tudo tinha que passar pelo DIP. Então, a amplitude desse departamento era muito grande. Tá? A censura, como é que funcionava a questão da censura dentro do DIP? Né? Como é que eles organizavam o que censuravam e o que não censuravam? Na verdade, dentro do Estado Novo, quase tudo era censurado se falasse contra o governo, né? Contra a figura de Getúlio Vargas ou contra o regime político que seria o Estado Novo. Então, só passava aquelas coisas que não ofendessem o que estava ali em voga, que era o Estado Novo. O DIP também exercia censura sobre jornais, revistas, rádio, cinema e demais manifestações culturais. Então, se você quisesse organizar uma passeata para defender determinada coisa, você tinha que passar pelo DIP. Se o DIP dissesse, não, você pode fazer a tua manifestação porque ela não ofende o Estado Novo, daí poderia. Se ofendesse, não poderia. Tá? Então, era mais ou menos assim que funcionava. O controle sobre os meios de comunicação era tão grande que, a partir de 1940, o DIP negou o registro de 420 jornais e 346 revistas. Proibiu a circulação disso, não deixou nem que abrisse. Por quê? Porque eles achavam que eram coisas que eram tendenciosas, nocivas ao Estado Novo. O rádio. O rádio foi, com certeza, um dos meios de maior divulgação da imagem de Getúlio Vargas. Por quê? Porque tinha a Hora do Brasil, aonde ia lá e fazia o seu discurso, falava com a família brasileira, e ele falava de uma maneira tão próxima do cidadão que parecia que ele estava dentro da casa daquela família. Por isso que ele era considerado quase um membro da família brasileira. Tá? Então, o rádio foi com certeza um dos meios de comunicação mais usados pelo Estado Novo para perpetuar a imagem de Getúlio Vargas, juntamente com os jornais. Por meio do rádio, o presidente fazia a voz chegar à casa de cada trabalhador, do mais afastado ao mais próximo dele, né? Quem estivesse ali na proximidade dele e quem estava muito distante dele. Com a sua família, esperava a Hora do Brasil. Então, as pessoas se reuniam em volta do rádio para ouvir a fala do presidente. E isso era comum em muitas casas no Brasil, nesse período. Tá? Então, ele era muito próximo da família brasileira. Aqui a gente tem uma imagem do Antônio José Coelho dos Reis, que foi um dos diretores do Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele foi em 1942, né? Então, ele é que fazia o crivo de tudo, então tinha toda uma equipe que o auxiliava, né? Mas ele que dava ali o voto final se podia ou não, né, ser divulgado aquilo. Aqui a gente tem um texto de apoio, né? Esse texto de apoio a gente vai ler ele juntos agora, para vocês entenderem um pouco melhor o papel da imprensa na era Vargas, e eu vou fazendo umas pinceladas, umas reflexões juntamente com você, aluno e aluna. Então aqui, a propaganda de massa era efetuada pelo DIP, chefiada por Lorival Fontes, que foi também um dos chefes do DIP, né? Fora aquele que eu mostrei na foto anterior, teve o Lorival Fontes também. Órgão que também efetuava a censura a todos os veículos de imprensa nessa época, né? Restrita a jornais, revistas e rádios. A imprensa devia ter a função pública de apoiar o governo e auxiliar no projeto nacional. Então, a imprensa que não apoiava, a revista que divulgava alguma coisa, ela estava indo contra a nação. Então, ela não tinha por que continuar tendo o seu alvará de publicações livre, então ela seria vetada. A quem assim não agisse poderia ser punido, inclusive, com a desapropriação dos seus bens, que ocorreram várias, tá, no período. Foi o que aconteceu aos proprietários do Estado de São Paulo, né? Que na época já era um dos mais importantes periódicos do país. Ele também sofreu sanções do DIP. Tá? A censura foi uma importante faceta do regime. O DIP não só preparava o material de propaganda do governo, como controlava com censores todas as matérias da imprensa escrita e falada. Então, o que se falava no rádio ou o que se falava em público também era controlado.
tá? As concessões de rádio eram rigorosamente controladas por esse órgão e 60% das matérias dos noticiários eram fornecidas pela Agência Nacional. Então, quer dizer, só era divulgado o que o governo permitia, né? Esse texto é do livro O Estado Novo, de Maria Celina Soares de Araújo. Então, para vocês refletirem, né, uma historiadora pensando e refletindo a importância do DIP, tá? Aqui a gente tem a atividade 4, né, que é uma questão de vestibular, então vou dar um tempo para vocês lerem aqui, né, para a gente passar para a próxima parte, que daí vocês têm que escolher ali a sentença, então vou dar um tempinho e a gente já vem na sequência com a correção.
então vamos à correção da atividade T. Vocês tinham uma introdução, um texto de apoio, as questões A, B, C, D e as alternativas, e para verificar qual é a correta em relação à Hora do Brasil, que era um programa que tinha na rádio brasileira na época do Estado Novo. E a correta é a letra A, consolidar a imagem de Vargas como um governante e protetor das massas. Essa era a intenção, né, da Hora do Brasil que tinha nas rádios. Agora a gente chega ao final da nossa aula de hoje, né? Então a propaganda oficial de Vargas fez uso também de manifestações culturais com fortes raízes populares, né, que a gente vai ver na próxima aula a questão do samba, capoeira, transformado em épocas em símbolos nacionais. Só que o samba é o samba exaltação, exaltação da nação. Aqui a gente tem indicações de leituras para vocês, né? Eu aguardo vocês para a próxima aula de História.